Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse nosso vídeo, então, vamos dar sequência à nossa estrutura de variável de teste. E as duas primeiras são as variáveis extrínsecas e as variáveis componentes, que são formadoras ou são elementos constituintes da variável de teste T. E aí, o que nós temos aqui, pessoal? O nosso primeiro grupo aqui, variáveis extrínsecas e componentes, extrínseca letra E e componente letra C, aqui para nós trabalharmos nessa nossa estrutura. O que nós temos, pessoal? O que é uma variável extrínseca? Uma variável extrínseca, pessoal, é aquela que trata-se de uma variável que ela tem ligação tanto com a variável independente quanto com a variável dependente y. Então, a variável extrínseca, ela trabalha tanto numa quanto a outra. Tá? De modo que as duas não têm uma relação real entre si. Por quê, pessoal? E aqui que é a pegadinha. Muitas vezes eu estou propondo uma relação XY, mas não é essa relação XY. Eu tenho uma variável que é extrínseca no meio dessa minha estrutura. E aí eu preciso entender muito bem essa relação. Daqui a pouco isso aqui é uma pegadinha que eu estou trabalhando aí. E ela apresenta relações falsas entre a variável independente x e a variável dependente y, pois o efeito se deve a uma terceira causa, que é a variável extrínseca e. Então, muito cuidado nesse elemento em si. Agora, para saber se houve ou não interpretação enganosa, um erro, uma estrutura, um viés aqui no meu experimento em si, nessa relação, eu preciso controlar o fator de teste. Por isso que ela é um elemento de teste. Eu preciso controlar ela para trabalhar. Se a relação entre as duas variáveis se desvanece, ou não tem essa relação, ela se deve a uma variável extrínseca e que eu estou colocando nessa minha proposta. Então, eu preciso, muitas vezes acontece, em várias pesquisas, eu penso uma variável x e uma variável y, então, para trabalhar independente e dependente, mas, na verdade, eu tenho uma outra variável aqui que está trabalhando tanto para uma quanto para outra, e não é essa estrutura que eu quero. Então, eu preciso, daqui a pouco, repensar até uma pesquisa em si para saber essa estratégia de trabalho. E aí, nós temos um exemplo aqui, ó, pessoal. Olha só. Encontrou-se a correlação entre profundidade do sono e espécie de humor que a pessoa tinha no dia seguinte. Então, o que nós temos lá, pessoal? Nós temos o seguinte, ó, a profundidade do sono e o tipo de humor no dia seguinte. Então, eu tenho uma variável x independente e a variável y, que é uma variável dependente em si. Só que, aí, ó, pesquisando um pouco mais, nós avaliando um pouco mais, entretanto, e aí eu deixo aqui descrito, você pode iniciar a facilidade do vídeo, você pode parar o vídeo, fazer a sua leitura, a sua análise em si, pensar no seu caso em si, e aí você coloca lá, ó, entretanto, uma análise mais aprofundada revelou que o resultado da relação XY era falso, ou seja, eu não tinha essa relação aqui, profundidade do sono direto com o tipo de humor no dia seguinte. Por quê? Era falso, pois a facilidade de sono é que era determinada pela espécie de humor com que o indivíduo ia para a cama e que a má disposição permanecia de um dia para o outro. Ou seja, o que está acontecendo aqui, pessoal? A profundidade do sono, o tipo de humor no dia seguinte, elas não tinham uma relação direta. Não era uma variável independente e dependente em si. Por quê? E aí se tem o seguinte, ó, o investigador não necessita, por lógica, abandonar a pesquisa por ter constatado que a relação original era espúria. Ou seja, eu tinha que era uma variável extrínseca, que era o tipo de humor aqui, nessa minha estrutura, tá? Que ela dependia tanto para um quanto para o outro, que é no dia seguinte em si. Pode deslocar seus estudos por as questões de como o mau humor perturba o sono. Ou seja, eu posso fazer uma readequação em si, essa estrutura. E aí o que eu vou fazer? Portanto, eu vou fazer a relação EX, ou seja, a minha variável extrínseca com a minha variável independente para trabalhar em uma nova pesquisa. Só para nós avaliarmos, só para nós entendermos essa nossa estrutura de trabalho em si entre essas variáveis. Aqui, essa relação da variável extrínseca em si. Agora,
a variável componente, pessoal. Então, o que é a variável componente em si? A variável extrínseca é aquela que relacionava as duas, tanto para x quanto para y, independente quanto a dependente. Agora, a componente, pessoal, ela coloca uma estrutura, ela trabalha em blocos em si. É uma variável que tem a característica de se apresentar em blocos, ou seja, a pluralidade de dimensão. Por exemplo, indivíduos, grupos, associações, religiões, times. Então são elementos, são componentes em si, mas lembrando sempre que ela trabalha em bloco em si. Ao lidar com o conceito global, então esse bloco, seleciona-se como fator de teste essa variável, a componente, que seja expressão, aspecto ou elemento da variável independente global. Então, eu estou desmembrando essa minha variável independente global em várias pluralidades, em várias dimensões. Nós vamos ver um exemplo sobre isso. Por quê? Porque eu tenho a finalidade de exercer um controle sobre ela. Mas essa, pessoal, essa ideia de exercer uma variável componente, o que eu tenho aqui, esse grande grupo? Se a relação se desvanece ou aquela relação desaparece, então a variável componente era a responsável pelo resultado encontrado. Então esse é o primeiro ponto. Agora, um segundo ponto, se a relação se mantém inalterada, por lógico, a variável componente ela não tem influência nenhuma na relação que está sendo trabalhada, naquele fato ou fenômeno observado. Agora, um terceiro caso, se a relação se atenua de forma acentuada, a variável componente é o fator mais importante para explicar o resultado assinalado, ou seja, aquele resultado que eu concluí, que eu estou trabalhando. Um exemplo para ficar bem claro aqui, pessoal, e para nós finalizarmos esse vídeo. O conceito de classe social, que é uma pesquisa bem de cunho social, abrange as variáveis, e aí se for o seu caso, ocupação, renda, educação, família e tantos outros. Então você fala o conceito de classe social em si. Só que a personalidade autoritária, ela engloba convencionalismo, visão hierárquica de mundo, submissão à autoridade e agressividade no mando, idealização de ancestrais e tantos outros elementos. Então o que eu tenho? Um é um grande grupo, que é a classe social, então classe social, e um outro que é a personalidade autoritária. Então eu tenho um grande grupo, uma classe em si, agora eu tenho o outro lado que é a personalidade autoritária. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho a classe social, X, e a Y, a parte independente e a parte dependente. Então, para nós ficar bem claro, o que eu tenho se eu abrir a classe social em si, pessoal, eu posso colocar vários itens. Então, aqui uma delas era a ocupação. O que eu tenho, pessoal? A variável ocupação, eu selecionei ela. Então, eu selecionei a variável ocupação em si. E eu vou testar ela na variável que é dependente, a Y. O que eu tenho? Convencionalismo, visão hierárquica do mundo, submissão à autoridade, idealização. Então, eu posso trabalhar esse elemento em si. Se for ela, então essa é a minha variável que eu vou poder trabalhar. Agora, se não for ela, pessoal, daqui a pouco, então eu vou trabalhar em outra. Uma renda, uma educação, família e assim sucessivamente. Por isso que se tem essa estrutura desse tipo de variável para nós observarmos. Então, pessoal, espero que esse exemplo aqui ele tem ficado um pouquinho mais claro para você entender essa relação aqui que se coloca da variável componente em si, ou seja, aquela variável que ela é uma variável de dimensão, uma variável de globalidade, uma variável de pluralidade em si, quando eu estou trabalhando na minha questão de variável em geral. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.